Boa noite. De onde vem essa tristeza, essa sensação de solidão, essa angústia que às vezes a gente sente no peito, esse medo, essa sensação de desamparo? De onde vem todos esses sentimentos, né, que muitas vezes a gente não sabe nem o que é, não sabe nem nomear, não sabe nem identificar? De onde vem, né? Será que a gente já guarda esse sentimento há muito tempo e ou a gente abafou tanto esse sentimento que hoje ele tá batendo na porta com força? Às vezes essa sensação de tristeza, melancolia, solidão, angústia, um vazio que a gente ficou abafando, colocando para baixo do tapete, e de repente chega um dia que ele vem, bum, com tudo, dá um bum. E aí a gente pensa, não sei de onde isso veio. E o quanto disso é realmente nosso, da nossa vida, da nossa história, e o quanto disso a gente está carregando de outras pessoas, de outros tempos, de outros espaços, e da nossa ancestralidade, né? Das histórias da nossa família. Então, eu tive a ideia hoje de... Boa noite, Zuleide, boa noite, Maristela. A ideia hoje de fazer essa live contando um pouquinho sobre um papo, né? Que eu vou explicar já para vocês. Um papo que eu tive com essa energia do alecrim. Eu já tive vários, né? Mas esse em específico foi há mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho menos de 1 ano e meio atrás, né? Quando, dentre muitos desses desafios que a gente passa, né, eu estava passando pelos meus e sentindo muitas coisas, e eu tinha muitas ideias e muitas questões e coisas que eu queria fazer e mudar, né, para sair daquele lugar que eu tava. E deixa eu ver aqui, acho que aqui tá tudo certinho na configuração. E o que acontecia? Eu me sentia paralisada, né, na maior parte do tempo, tanto por questões emocionais quanto por questões práticas mesmo, né? Então eu tinha as ideias, tinha as coisas que eu queria fazer, mas eu estava muito perdida, né? Então eu sentia um peso enorme, como se eu estivesse querendo carregar o mundo, né, nas costas. E eu senti que muito daquilo ali que eu estava sentindo e que estava passando comigo, muito daquilo não era meu, porque não tinha condições de uma pessoa só sentir tudo aquilo, ter todas aquelas questões, todas aquelas ideias. Então era como se eu estivesse querendo carregar pesos e destinos, né, que não eram meus, não era da minha essência, né? E por que eu estava fazendo isso sem saber, claro, né? Por que eu estava fazendo isso? Boa noite, Gleice. Por que eu estava fazendo isso inconscientemente até o momento que isso foi chegando a pelo menos um nívelzinho de consciência, né? Porque aí foi quando eu parei, né? Em um desses momentos, que foram vários, e conectei, né? Já tinha o meu trabalho de magia com ervas, então já vinha nesse descobrimento, e conectei com essa energia do alecrim. Quando eu falo assim, eu bati um papo com o alecrim, né? Não é que eu peguei, chamei para um chá e o alecrim conversou comigo, e nesse sentido, como se fosse uma pessoa, né? Mas esse campo, né? Primeiro que a planta ela tem consciência, e existe um campo energético, uma frequência e uma vibração ali, né? Então tem um potencial ali, e esse potencial ele pode despertar o seu próprio potencial. E o que a gente recebe são informações de do campo que contém a energia daquela planta, né? Então o alecrim ele é uma planta que tem uma frequência que trabalha justamente essas questões que a gente guarda, né, esses registros de memória da nossa ancestralidade, das nossas próprias experiências, que tá aí no nosso DNA e a gente não sabe. Então tudo isso pode vir à tona no momento que você tá fazendo um contato com essa energia. E aí cada um sente de uma forma diferente,
né? Como foi o meu, né? E por que eu tô trazendo isso aqui para vocês hoje? Pra gente entender que isso são, esses sentimentos, essas emoções, né, que a gente sente, são coisas naturais da nossa experiência humana, só que o problema é que quando a gente diz, eu não tenho tempo para sentir isso, não, né, e quer abafar embaixo do tapete, não quer sentir, isso depois vai ganhando uma grande força, como uma sombra, que fica ali à espreita, e de repente aquilo vem de uma vez, na forma de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, enfim, de um estafa, um estresse, né, muito grande, e isso vai acontecendo dessa forma, né? E comigo isso já aconteceu várias vezes, né? Então é por isso que eu trouxe um pouquinho da minha experiência aqui pra vocês, né? Lógico que cada um vai sentir de um jeito. Quando eu entrei em contato com essa energia, né, o que foi que eu recebi de informação? Né? Então eu estava fazendo perguntas superficiais, né, querendo saber coisas da minha vida prática, onde eu devia morar, o que eu devia fazer, como eu iria sair daquela crise. Estava no nível superficial e perguntando, né, para essa energia. E aí me veio várias, né, informações, insights, né, com relação a isso. E uma das coisas que me veio, né, é que não era nada daquilo que eu estava querendo saber. Não era nada daquilo no nível superficial. Se eu deveria fazer tal coisa ou não. Se eu deveria trabalhar com tal coisa ou não. Se eu deveria morar em tal cidade ou não. Não era nada daquilo. Na verdade, o que essa energia me trouxe foi o quanto que eu estava afastada de mim, da verdade de quem eu realmente sou, né? Ou seja, me escondendo atrás de máscaras, carregando bagagens do meu pai, da minha mãe, de toda a minha ancestralidade que a gente carrega quando especialmente a gente não se olha de verdade, não se aceita, né? E quando eu não me olho de verdade, não olho para as minhas questões e não tô me aceitando, não tô ocupando o meu lugar. Quando eu não tô dentro do meu lugar no mundo, eu vou carregar o peso de todo mundo, né? Eu vou julgar. Quando eu julgo, eu tô trazendo para mim a questão e o peso daquela pessoa. Eu vou julgar a mim mesma e ao outro o tempo todo. Eu não vou me sentir completa. Eu vou sempre sentir um vazio, que não é aquele vazio que de vez em quando a gente sente mesmo, né? Então a gente tá nessa experiência humana e a gente vai sentir todas essas coisas, mas aquele vazio, né? Então isso eu senti muitas vezes, aquele vazio sufocante, que parece que tinha uma mão assim pegando no seu peito, querendo arrancar alguma coisa, né? Então isso a gente sente quando a gente tá, por exemplo, em uma crise depressiva. Isso é uma sensação muito desconfortável, mas ela tá ali por um propósito, né? Ela tá ali para sacudir a gente, né? Para poder a gente olhar para essa dor, olhar para esse afastamento. Então o que o Alecrim me trouxe foi que quando a gente não tá sendo quem a gente é verdadeiramente, ocupando nosso lugar no mundo, mesmo que isso signifique ser julgada, ser rejeitada, mesmo que isso signifique ser diferente das pessoas com quem a gente convive, da nossa família, ser taxada de louca, do que for, né? Mesmo assim, e a gente acaba se fechando, né? Tentando se encaixar aqui, tentando se encaixar ali, tentando se encaixar de todas as formas e não consegue, né? E esse vazio permanece. Então a gente continua, cada vez mais é como se a gente tivesse se escondendo, né? Se escondendo. E ninguém vive bem se escondendo. O tempo todo tendo medo de se mostrar, né? E principalmente de mostrar as nossas sombras pra gente mesmo, né? Não precisa nem... O outro acaba sendo uma coisa que acontece naturalmente, né? Não tem como. Mas pra gente mesmo entender, poxa, eu tenho isso. Boa noite, Bel. Boa noite, Edivane. Boa noite, Rô. Cátia, boa noite. Gleice, Maristela, Zuleide. Então, assim, primeiro, né, o que eu fui entendendo a respeito, então foi uns 30 minutos aí de papo, né, que eu tenho isso gravado, hoje eu vi novamente e tal. Eu fui entendendo que não era nada daquilo que eu tava pensando, né, eu simplesmente
me afastei tanto da minha essência. Sabe a nossa essência, aquilo que a gente... O que você fazia quando era criança? O que você gostava? Eu, por exemplo, gostava, quando era criança, já me conectava com a natureza. Então, eu gostava de sozinha, quando criança, andar na granja dos meus avós. E eu ficava sozinha andando e eu ia explorando aquele lugar, as plantas. Eu não lembro exatamente se eu conversava, né, com as árvores, com as plantas, mas eu sei que eu tinha uma conexão muito grande com isso, né? E depois, ao longo do tempo, fazendo outras coisas e tal, eu fui perdendo isso. Vim resgatar isso depois, né, na vida adulta, depois de muito sofrimento e muita coisa que eu passei. E coisas simples, né? Como, por exemplo, eu tenho vontade de andar na rua e eu sempre me conecto com as plantas e com a natureza, com as flores no meio do caminho. Eu tenho vontade de sorrir, eu tenho vontade de abraçar aquela planta, eu tenho vontade de... enfim, eu também não vou chegar ao ponto de parar e ficar conversando com uma árvore, né? Porque não tô a fim de ser internada ainda. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente muitas vezes... Se a gente observar uma criança e o comportamento de uma criança andando na rua, por exemplo, uma criança pequena, que ainda não está moldada, né? Pelas crenças e por tudo isso. Ela tá livre, ela sai pulando, ela sai brincando, se ela quiser, ela fala com um cachorro, ela fala com uma planta. Ela é livre, né? E a gente perde isso. Então, isso é a maior dor que a gente tem. Então, quando eu estava construindo esse módulo, vocês vejam que eu construo esse trabalho há um tempo, isso faz mais de um ano. Eu estava construindo também esse módulo, o módulo da minha jornada, da Jornada Magia das Ervas que eu faço, né? E com alecrim, né? E o que essa energia me trouxe foi justamente isso. Essa tristeza, né? Falando de uma forma mais holística possível e mais abrangente possível, ela vem desse afastamento. E todo mundo, em algum momento, em algum nível, se afasta de si, da essência. Por quê? A gente sente vergonha quando a gente é criança, a gente sente medo de se mostrar, a gente é taxado, né? Porque isso não é certo, isso não é, aquilo outro não é certo, né? Tem a religião, né? Que traz, infelizmente, muito medo, né? Que isso é pecado, que isso não pode, que aquilo não pode, que isso é feio, que Deus vai castigar. Então, tudo isso a gente vai trazendo e vai ficando no nosso campo, né? Aquela energia, ela vai moldando a nossa vida. E através dessas crenças, desses padrões, né? E do tanto que a gente se sentiu, muitas vezes a gente não foi tão rejeitado, mas a gente se sentiu rejeitado, né? Isso vai criando uma capa protetora, né? E a gente vai colocando aquela capa ali e achando que a gente é aquilo. Em um determinado ponto, eu achei, né, como hoje eu vim trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, eu achei que eu era tudo aquilo. E muitas vezes hoje eu ainda acho, né, que eu sou determinadas coisas que eu não sou, né? Só que a gente vai tentando se encaixar, né, tentando se moldar ali. Então a gente vai mentindo e fingindo pra gente mesmo e para os outros o que a gente não é. E essa dor da tristeza, do vazio, da solidão, esse incômodo que a gente fica sentindo, né? Às vezes vem numa forma de irritação, vem numa forma de angústia, vem numa forma de depressão, vem numa forma de medo, de ansiedade que não passa nunca. Tudo isso são essas emoções que estão aí, ó, em ebulição, né? E que se a gente não olhar para elas, né? Não chamar realmente para tomar um chá, conversar, conectar dia após dia um pouquinho, né? Não precisa ser tudo de uma vez. Boa noite, Kate. Não precisa ser tudo de uma vez. A gente pode fazer isso aos poucos, né? Eu vou fazendo isso no meu dia a dia, até hoje. E isso é eterno, né? Para nós, toda a nossa existência. Se a gente não faz isso, a gente pode chegar nesse lugar. Nesse lugar de uma... Não tô dizendo que a depressão é só isso, gente. Eu mesma, uma pessoa que passei por muitas experiências assim, não tô dizendo que seja só isso, né? É algo muito mais amplo. Mas uma boa parte é esse afastamento. E por que ele se dá, aí vem por vários motivos, por várias questões, né? E a alegria de ser quem você é. Foi essa mensagem que o Alecrim me trouxe, né? Então, eu recebia, assim, como você pode se sentir
plena, bem, em qualquer lugar onde você for fazendo qualquer coisa. Se você não se permite ser quem você é, se você não se aceita, se você se julga, se você não se permite ser a loucura que você é, se você não se permite ser todos os seus aspectos, né? Então, se você fica se escondendo, né? Então, por muito tempo, a gente fica se escondendo, né? Então, por muito tempo, a gente fica se moldando. Por muito tempo, a gente fica tentando ser aquilo que a gente não é. E, às vezes, sem perceber. Como que eu sei isso? Como que a gente sabe isso? Olhando para a nossa vida e percebendo o tanto de força que a gente está fazendo. O quanto de força você está fazendo quando você está conversando com alguém. Quando você está com, até, às vezes, a pessoa com quem você se relaciona. Quando você está com alguém na sua família. Quando você está na sua casa. Com seus familiares, com as pessoas que você mora. Quando você está no seu trabalho. Quando você está fazendo o que você faz no seu dia a dia, o quanto de força você está fazendo, né? Então, às vezes, a gente faz tanta força que quando a gente está sozinha, a gente precisa soltar tudo aquilo que a gente ficou colocando como um peso enorme para tentar, e a gente faz sem perceber. Comecem a perceber. Digam aí pra mim se eu tô falando alguma coisa que é surreal, que vocês nunca sentiram, que nunca perceberam, que nunca imaginaram. Né? Digam aí pra mim se vocês não já perceberam isso em algum momento da vida de vocês, né? Às vezes, eu por muito tempo fiz atendimentos como nutricionista, né? Em postinho de saúde e tudo mais. E quanta força muitas vezes eu fazia, né? Pra tentar ali vestir aquela armadura de eu sou a nutricionista, eu sou a profissional de saúde, então eu tenho que ser desse jeito, né? E aí, não que isso seja errado, porque são os papéis que a gente faz, né? Claro, não vou estar ali conversando com a pessoa como se fosse um amigo de tempos e que eu conheço, mas dependendo do tamanho de força que a gente tá fazendo, né? Para as pequenas coisas que a gente faz na nossa vida, inclusive no nosso trabalho, né? É algo que a gente precisa fazer todo dia, né? O nosso trabalho. E a gente fica ali tentando se moldar, tentando se encaixar. Eu hoje, por exemplo, dificilmente posso mudar. Eu vou atender em um local onde precisa desse tipo de comportamento rígido, onde eu preciso estar ali sempre com uma batinha muito bem engomada, muito bem... Porque isso não faz parte da minha essência. Né? O meu tipo de trabalho é outro hoje. Né? Então é um trabalho onde eu estou cada vez me descascando, me redescobrindo e aí ajudando as pessoas a partir da minha própria experiência mesmo e a partir dos conhecimentos que eu tenho, que eu fui coletando ao longo de toda essa jornada que eu vou, né? Então eu gosto sempre de dizer para todo mundo aqui que eu não sou melhor do que ninguém que passa por aqui, que muitas vezes está passando por uma dor, por um sofrimento, por uma angústia, que eu sou igualzinha, né? Mas que diante de tantas coisas que eu já experimentei, que eu já passei desde a infância, que eu sei que cada uma de vocês tem suas questões, eu fui aprendendo a cuidar dessas coisas, dessas feridas, né? Da melhor forma possível. Tem momentos que a pessoa quer jogar tudo pro alto, que não quer saber, que se estressa, que grita com o outro, que se irrita, aquela coisa de todo ser humano, mas logo a gente volta, quando a gente escolhe seguir pelo caminho de se autorresponsabilizar, seja pelo que for. Você pode ter o que for na sua vida hoje, né? Mas se você escolhe se autorresponsabilizar, você vai sempre voltar pra dentro e entender, ok, qual é o meu papel aqui, o que é que eu tenho pra fazer aqui, né? Então, essa energia, né, do alecrim, ela ao longo de todo esse processo foi me trazendo muito ensinamento. Ensinamento a respeito também desse afastamento que a gente tem da nossa essência e do quanto isso está ligado com a rejeição que a gente tem da nossa criança interior, né? Com tudo aquilo que a gente ouviu, sei lá, de repente você era uma criança que costumava falar alto, rir alto, né? De repente você gostava de falar sobre determinadas coisas e que ninguém ouvia ou pedia para você calar a boca, né? Ou, enfim, achava que falava para você que era errado isso, né? Que você deveria falar baixo, que você deveria fechar as pernas, que você deveria isso, que deveria aquilo. É quase que
eu não vou dizer impossível, né? Mas é muito difícil uma pessoa não entrar dentro de um casulo, né? Por uma boa parte da vida. É muito difícil, né? Por conta desse tanto de restrição, a palavra que vem não seria nem essa agora, mas repressão, né? Esse tanto de repressão que a gente tem na infância. Mas a culpa não é de quem reprime a gente, né? A culpa não é do nosso pai, da nossa mãe, porque cada um passou por coisas ainda muito, né, mais repressoras do que o que a gente passou. Imagina como era antigamente, né? Imagina como era ser uma mulher antigamente, por exemplo, né? Então, como você não vai se colocar dentro de uma casca? E aí eu perguntei, ok, né? Depois de meia hora de papo sobre isso, né? E eu sentindo no meu corpo e percebendo isso, o quanto realmente eu estava afastado, o quanto realmente eu estava me escondendo ainda, o quanto realmente, mesmo quando eu ia fazer o que eu gostava, eu ainda estava tentando me moldar. Porque, poxa, ia ser estranho, né? Imagina. As pessoas iam achar estranho, e a minha família ia achar esquisita, e essa menina é meio doida, e ela conversa com planta, e ela faz esse negócio aí de magia e não sei o quê. E eu fui percebendo tudo isso, percebendo, e percebo até hoje, né? Isso continua sempre, mas hoje com muito mais consciência, né? Com muito mais consciência hoje do que ontem e do que antes de ontem. Então é assim que a gente vai seguindo. Eu perguntei, né, no final disso tudo, ok, né? Ok, eu entendi, né? Ok, Alecrim, ok, a energia, essa egrégora, a essas informações que foram trazidas para mim a respeito de mim mesma, né? Quando a gente tá recebendo informação e tá recebendo a frequência de uma planta, a gente tá, essa energia, ela tá ativando a nossa própria sabedoria. Então, eu estava conversando com a minha própria sabedoria, com a parte sábia dentro de mim. Só que eu tive o apoio, o auxílio dessa energia, né? Porque eu me conecto com isso, né? Porque eu acredito muito no poder que a natureza tem, e tem algo dentro de mim, assim como eu acredito que em cada um de vocês, por vocês estarem aqui, que tem essa conexão em algum nível. Então, isso significa que isso também pode ser uma ótima forma de vocês se conectarem com a sabedoria de vocês também, né? Então, resumindo, né, no final eu perguntei, ok, mas é muita coisa, né? Então, imagina a gente passa uma vida toda sendo quem a gente não é, com a cabeça toda confusa, não sabe nem o que gosta, o que não gosta, quem é, quem não é, né? Porque era assim que eu tava. Não sabia, né? O que eu achava que eu era, não era, enfim, toda aquela desconstrução que a gente vai fazendo ao longo do tempo. E eu falei, por onde é que eu vou começar? Né? Então, eu preciso de uma dica prática, porque eu tenho o meu lado virginiano, então tem que ter a prática. Como que eu vou começar a fazer isso? Né? A realmente ser quem eu sou, porque isso não é fácil. Né? Se a gente for realmente, em verdade, quem a gente é, e de falar todos os nãos que a gente quer falar, e falar todos os sims que a gente quer falar, e expor aquilo que a gente realmente sente, não de uma forma agressiva, né? Claro, não na raiva, mas na essência mesmo, muita gente vai sair chateado, né? E é aí que começa o processo da gente se amar, mesmo assim, e entender que eu não posso fazer para agradar o outro, né? Porque o outro vai pensar de mim, nossa, eu me banquei a boazinha, isso, aquilo, aquela pessoa que cuida de todo mundo, que não sei o que, a pessoa não pode pensar que eu, né, mal de mim. Aí entra toda a história do ego que a gente conversou na semana passada no YouTube, né? Quem não assistiu, tá lá a live, né, que falei muito sobre essas questões do ego, né, no meu canal do YouTube. Inclusive, antes de continuar aqui, eu quero pedir para vocês, né, que acompanham o meu trabalho, ir lá no meu canal, né? Se sentir de se inscrever, se inscreva, porque eu tô ativando o canal agora e vou trazer bastante coisa por lá, as meditações, as conexões com a energia das plantas que podem ajudar vocês a se conectar também. Hoje mesmo eu fiz uma que foi a do chá, que me ajudou muito, né? Em uma questão, em um momento que eu tava precisando aquietar e ouvir, né? Então eu mesma faço as meditações pra mim e vou colocando, né? Fazendo pra compartilhar lá. E todas as meditações que eu tenho no meu canal do YouTube foram meditações intuídas. Nenhuma veio da minha mente racional. Então, todas
todas as meditações e conexões que eu coloco lá, elas vieram em algum momento onde eu me conectei com a energia da planta, recebi aquelas informações e gravei, né? Então, geralmente, quando eu vou fazer isso, eu costumo ficar com o gravador, o meu celular, outro celular que eu tenho perto, e ir gravando, e depois eu regravo do jeito que estava ali, se mudar é uma coisinha ou outra, para passar, né, pro canal. Então, são coisas que realmente vieram de dentro, vieram do coração, e auxílios que a própria energia da natureza vai passando pra gente, né? Então tem um valor muito grande, né? Então tá aí no link da bio, tá? E quem não conseguir encontrar, tá no meu... fala comigo no direct que eu envio o canal, tá? Porque possivelmente eu vou fazer mais lives por lá do que por aqui.